Em nosso estudo de hoje é a lição 41 do livro Opinião Espírita, tem por título Medo e Mediunidade. Gosto das reuniões espíritas, contudo tenho medo de comparecer. Sinto a mediunidade, mas temo. Creio racionalmente no mundo dos espíritos, entretanto não posso nem pensar seja possível que um espírito me apareça. Se surgem comumente confissões quais essa, é preciso anotar que elas exprimem apenas reduzido número daquelas criaturas que dizem com franqueza o que pensam. Quantos médiuns se afastam em silêncio da ação edificante a que foram chamados e só os amigos da espiritualidade eles testemunham o medo inconfessável a se lhes enrodilhar nos corações por visco entorpecente. Sim, um dos muitos tipos de medianeiros frustrados no intercâmbio espiritual e que escapa até agora de toda classificação é o médium medroso. As pessoas impressionáveis quase sempre revelam espontâneas suscetibilidades, incluindo naturalmente o medo por um dos agentes essenciais da sensibilização mediúnica. Complexadas por algum fato ou conversa ouvida, leitura ou referência que lhes vincaram a emotividade, alimentam terror, pânico e difuso ante o exercício das faculdades psíquicas, sem qualquer razão de ser. Certifiquemo-nos de que o medo é uma espécie de embaraço visível, invisível, frenando inutilmente legiões de trabalhadores valorosos à margem do serviço. Fobia, muitas vezes derivada de atitudes infantis, é necessário saibamos curá-la pela medicação do amor fraternal e do esclarecimento lógico, sem perder de vista que a ocorrência mediúnica é manifestação de espírito para espírito igual aos sucessos corriqueiros da vida terrestre. Médios, se o medo é o teu problema individual no que respeita à prática medianímica, situa na construção da fé raciocinada a melhoria que aspiras. A coerência com os princípios que esposamos ensina-nos a que a criatura de fé verdadeira nada teme, senão a si própria, atenta que vive as fraquezas pessoais. Em razão disso, é correto recear simplesmente a ti mesmo em todos os sentimentos que ainda não conseguiste disciplinar. Se não te amedrontas face à condição de intérprete para a troca verbal entre criaturas que versam idiomas diferentes, por que temer a posição de instrumento entre pessoas domiciliadas em esferas diferentes, carecidas da cooperação mediúnica? Por que motivo te assustares diante dos desencarnados que são, na essência, personalidades iguais a ti mesmo? Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço, e espíritos doentes ou infelizes não devem ser temidos por necessitados de mais amor. Medo é inexperiência. Corrige-te através do labor mediúnico, raciocinado com o Evangelho vivo e perseverando na tarefa da fraternidade. Na edificação doutrinária, onde se objetiva o intercâmbio puro com as esferas superiores, todos os companheiros se esforçam na garantia dos bons pensamentos e assistência espiritual, se levanta de preces sinceras, sendo, portanto, num templo espírita, o local em que a pessoa humana, coisa alguma deve temer, por encontrar aí as fontes do seu próprio consolo e sustentação. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, mantendo-te na tranquilidade da confiança, no desassombro de fé, na leitura edificante, na meditação construtiva, e ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior te farão descobrir na lavra mediúnica o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. Eu não sei porque, olhando essa mensagem aqui agora, me veio à cabeça uma música que era cantada pelo Raul Seixas. O nome da música é Paranoia. Na música Paranoia, ele diz respeito mais a Deus, né? Ele fala assim que ele tem medo porque ele está sendo observado o tempo todo, e é isso que é a paranoia. Tem alguém do meu lado o tempo todo? Ele fala assim, minha mãe me disse há um tempo atrás, onde você voa, Deus vai atrás. Deus vê tudo, sempre tudo que você faz, mas eu não via Deus, achava assombração. Eu tinha medo. Então ele fala de uma maneira, com um certo humor, falando, né, da interferência do mundo espiritual, principalmente, porque a gente está sendo rodeado e testemunhado por vários espíritos. Tem espíritos para tudo quanto é lugar. A primeira coisa que a gente vai encontrar na doutrina espírita vai ser o desafio de você entender essa realidade,
que assim como eu estou interagindo o tempo todo com encarnados igual a mim, em carne e osso, eu também estou interagindo com espíritos também. A única diferença é que eles estão do outro lado da vida, mas são também inteligências, são filhos de Deus também, só não estão com o corpo físico agora. E eles estão acompanhando tudo, eles também têm os defeitos dele, também têm as lutas dele. Então a gente vê assim, ó, eu tive a oportunidade de conhecer um companheiro, por exemplo, que já até desencarnou, que ele falava assim, não me convida jamais para participar do trabalho de desobsessão. Eu falei, por quê? É porque os espíritos vão saber o que eu fiz, o que eu vou ficar entregando os meus equívocos, as minhas falhas, as faltas que eu cometi. Eu falei, mas você... Eu fiquei pensando na hora, né? Não entrei em debate sobre isso, mas fiquei, mas existe perfeição na Terra? Normalmente o espírito que faz esse tipo de coisa, que fica te entregando, ele já denota a própria inferioridade fazendo isso. A menos que seja aquele que realmente queira te orientar. Mas a gente vai pensar no seguinte, até aquele que está orientando, o Emmanuel várias vezes, ele sugere para a gente que ele ainda não é um espírito perfeito. E a gente vai aqui, através de uma lógica dentro da doutrina espírita, mais uma vez chamar a reflexão. Ele está encarnado agora, não está? Aí vocês vão falar, mas ele deve ter encarnado com uma missão. Gente, mas nós estamos em mundo de expiações e provas, ainda tem mundo de regeneração, mundo de todos, mundo celeste, né? Dentro daquela classificação que tem no capítulo 3 do Evangelho, ele ainda está aqui no mesmo nível que a gente aqui está, né? Sendo um professor, um mestre aqui também para a gente, aprendiz e mestre também. Mas estamos todos aqui no mesmo barco ainda, aqui na Terra só teve um, foi Jesus, é Jesus até hoje, o Espírito que é o puro por excelência, já chegou no nível máximo aí de intercâmbio com o Pai, mais direto. Mas todos nós temos problemas, então a pessoa ter medo de desenvolver mediunidade é o quê? Seria a mesma coisa que eu dizer que eu tenho medo de aprender a falar para poder interagir com os encarnados. Então, a gente está compreendendo agora uma série de fenômenos que até agora a ciência não conseguiu explicar e que só se explica por conta da existência dos espíritos e da influência deles nas nossas vidas. Uma influência que é muito mais moral até do que material. Eles conseguem interferir numa matéria, conseguem em circunstâncias assim, muitas vezes excepcionais. Ele, para poder levantar essa cadeira que está aqui do meu lado, ele precisa do quê? Ele precisa do encarnado, que tem uma coisa chamada ectoplasma. Vai até levantar a cadeira, mexer mesa, mas vai ser por um tempinho só. Agora, tem matérias mais sutis que essa eles conseguem manipular, sim, porque está de acordo com a natureza deles, a essência deles. Mas a matéria mais grossa que eles precisam da gente, então eles influenciam a gente também mentalmente para que a gente faça aqui o papel que eles não conseguem fazer. Eles precisam da gente, por exemplo, quando vai tratar uma pessoa que está encarnada, a pessoa está animalizada. Eu tenho um fluido animal aqui comigo. Então eu fico assim como se fosse um enfermeiro doador e ele o médico. Ele vem do meu lado, pega o meu fluido e aproveita para poder tratar. A pessoa precisa, sim. E vamos botar uma coisa na cabeça também. A minha filha terminou de sair de casa agora, eu dei um beijo na minha filha, a gente sempre dá aquela recomendação de pai. E a gente, como pai, vai dar sempre a melhor recomendação. Será que eu sigo ainda todas as recomendações que eu dou para minha filha? Mas como eu quero o bem da minha filha, eu dedico isso, eu recomendo isso para ela, não é? Muitas das vezes as respostas também, esse carinho que a gente tem, esse direcionamento que a gente tem deles, eles estão preocupados com a gente, são amigos nossos, que dão aquela... Mas eles ficam assim, eu não sei o que eu faria se estivesse no teu lugar aí também. Mas eu estou de fora, tenta segurar um pouquinho, talvez se eu tivesse, até eu perdesse a paciência também, mas eles recomendam para a gente, tenha paciência, conseguiu entender como é que funciona o plano espiritual? A hora que a gente conseguir entender isso, a gente tiver esse intercâmbio, a gente vai perder medo de qualquer trabalho mediúnico, a gente não tem que ter medo dos espíritos, porque na verdade o que está acontecendo a partir de agora, que vai acontecer em todo o século XXI, que é o século do espírito, é que nós vamos finalmente, definitivamente reconhecer a nossa natureza espiritual. A gente está aqui, entre o materialismo, começando a botar a cabecinha de fora aqui ainda no mundo espiritual ainda, mas isso vai acontecendo aos pouquinhos, mas cada dia que passa, a gente começa a perceber, eu sou um espírito, eu não sou isso aqui. E como espírito encarnado,
Eu tenho relação tanto com os encarnados como com os desencarnados também. Com os encarnados a gente vai aprendendo o tempo todo, vai adaptando daqui e dali. O quanto mais rápido a gente tiver a oportunidade de aproveitar também, de desenvolver o intercâmbio com os que estão do lado de lá, melhor para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.